Nesta semana estudamos, ou aprendemos, ou recordamos que a nossa salvação depende unicamente do sacrifício do Senhor Jesus. É somente do Senhor Jesus que depende a nossa salvação. Quando assim entendemos, então nos alegramos no Senhor. Quando nos convertemos, então ocorre uma mudança radical na nossa vida, na nossa mente, nos nossos pensamentos. Deixamos de ser carnais para nos tornarmos espirituais. Deixamos de ter confiança na carne para ter confiança no Senhor Jesus Cristo. Conhecer a Cristo é uma experiência progressiva ao longo de toda a vida. Sempre nós temos mais alguma coisa para conhecer sobre o Senhor Jesus. Sempre que você abre a Bíblia e lê sobre o Senhor Jesus, você aprende mais alguma coisa sobre essa personagem, sobre esse personagem único, o Filho de Deus que veio morrer aqui para nos salvar. Esse é o processo de santificação. Conhecer a cada dia mais o Senhor Jesus e conformar-se, tomar a forma dos seus mandamentos, obedecer aos seus mandamentos. Nossa alegria decorre do fato de que somos salvos por Cristo, não pelas nossas boas obras. Se para sermos salvos, irmãos, dependêssemos das nossas obras, nós nunca teríamos certeza da salvação. Só temos a certeza da salvação por conta do Senhor Jesus. Nossas obras sempre serão insuficientes. Não há como comparar o sacrifício do Filho de Deus com as nossas obras, por melhores que elas sejam. Pense nas suas obras, nas melhores obras que você já fez. Dá para comparar com o sacrifício do Deus Filho para cada um de nós? A Bíblia ensina claramente que a nossa obra, a nossa salvação, não depende dos nossos próprios esforços. Esse ensinamento é uma razão poderosa para nos alegrarmos no Senhor dia após dia. Afinal, se a salvação dependesse das nossas boas obras, não teríamos nenhuma esperança. Do ponto de vista bíblico, a alegria é nossa resposta ao que Deus fez por nós por meio de Jesus Cristo. Nós nos alegramos por conta do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, por conta da bondade infinita do Pai, do Senhor Deus, que proveu um plano de salvação para cada um de nós. As coisas podem não acontecer da forma como desejamos ou esperamos. Ainda assim, temos motivos para nos alegrar, como é lindamente expresso no Cântico de Abacuque. Veja Abacuque 3:18. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Mesmo diante das privações, Abacuque estava relatando uma série de privações. Ainda que não haja fruto, ele se alegrava no Senhor. A salvação provida por Cristo independe das condições materiais, independe da conjuntura, independe do momento histórico. A salvação do Senhor Jesus Cristo, ela é universal e a todo tempo. Veja ainda o texto de Filipenses 4:4, Paulo enfatizando a alegria do cristão. Estejam sempre cheios de alegria no Senhor. E digo outra vez, alegrem-se. Isso está sendo falado para nós, irmãos. Alegrem-se no Senhor. Digo outra vez, alegrem-se, sejam felizes. A vida de um verdadeiro crente não há espaço para orgulho nas realizações humanas. Quando se compreende que a salvação não depende do que podemos fazer, mas do que Deus fez e está fazendo por nós em Cristo, aquilo que antes era considerado lucro passa a ser visto como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. Veja, ao conhecermos Jesus, as nossas obras passam a ser perda. Passam a ser perda. E o sofrimento do Senhor Jesus Cristo, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, é o nosso lucro. Tornar-se semelhante a Cristo passa a ser o alvo da busca, e as boas obras sempre surgem naturalmente como resultado. Como Paulo afirma em Efésios 2:10, somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós não temos boas obras para sermos salvos, mas nós temos boas obras. Podemos ter boas obras porque fomos salvos no Senhor Jesus. E agora, então, nós vivemos um processo de santificação. Esse processo de santificação dura a vida toda. Dura ou até a volta de Cristo, ou até quando descansarmos. Como cristãos, somos uma obra em andamento.
Essa é a ideia que Paulo expressa na sessão de agradecimentos da sua carta aos Filipenses, ao dizer: aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, conforme Filipenses 1:6. Até que esse dia chegue, devemos esquecer as coisas que ficam para trás e avançar para as que estão diante de nós. Filipenses 3:13. Uma obra em execução. Nós não estamos prontos, irmãos, nós não estamos inaugurados, mas nós estamos em execução. A obra do Senhor Jesus é uma obra contínua na vida de cada um de nós. E enquanto vivermos, nós vamos estar em obras. Vamos estar em obras, isso quer dizer, o Senhor Jesus vai estar atuando na nossa vida. Vamos estar no processo de santificação. Mas diz o seguinte, lá o texto de Paulo, eu quero concluir com esse texto, Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo, até o dia de Cristo Jesus. O Senhor Deus começou a obra em cada um de nós, iniciou a obra. Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Isso quer dizer, até o dia que nós vamos encontrar Cristo Jesus, seja depois da nossa morte, ou seja, quando do retorno do Senhor Jesus Cristo. Que nós fiquemos felizes, irmãos, como o apóstolo Paulo falou. Felizes porque temos a salvação em Cristo Jesus, não nos nossos méritos. Se fosse nos nossos méritos, nós nunca poderíamos ter convicção da salvação, ter certeza da salvação. Mas por conta dos méritos de Jesus, nós podemos ter essa certeza. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo estudo que tivemos nesta semana, quando estudamos mais detidamente o conceito de fé e o conceito de obras. E como vimos que a salvação é unicamente no Senhor Jesus. Nunca pelas nossas obras, por melhores que elas sejam. Por melhores que nos consideremos, irmãos, seremos absolutamente incompetentes para chegarmos junto à santidade do Senhor Deus. Só podemos ser justificados, só podemos ser santificados através da graça do Senhor Deus, através do sacrifício do Senhor Jesus e da aceitação desse sacrifício pela fé. Portanto, o Senhor nos ajuda a viver dessa maneira, a viver num processo de santificação, cada dia melhor que antes, cada dia mais conhecendo o Senhor Jesus, que é o nosso único Salvador, o único que nos justifica diante de Deus. Nos abençoa, portanto, nesse sentido, é o que peço em nome desse mesmo Senhor Jesus. Amém. Sou muito grato, irmãos, pelo estudo que tivemos nessa semana. Um estudo tão bonito sobre a justificação pela fé. Sobre a desqualificação das obras como meio de salvação. É claro que devemos ter boas obras. O Senhor nos prepara boas obras para que nós a façamos. Mas essas obras são frutos da salvação em Cristo Jesus. Não são obras para a salvação. São obras da salvação, obras da fé. Que o Senhor abençoe cada um de nós nessa semana. Que o Senhor nos dê amanhã um sábado feliz, na companhia da igreja, na companhia dos irmãos, na companhia dos familiares, filhos, netos. Sábado é um dia da alegria, irmãos. Portanto, eu vou dar o mesmo conselho do apóstolo Paulo. Seja feliz, alegre-se no Senhor. Outra vez eu digo, alegrem-se.